Se você está assistindo esse corte é porque gosta de teologia. Então deixa eu te apresentar o canal Teologia Ilustrada, um espaço voltado para falar de assuntos teológicos de maneira simples e descomplicada, com ilustrações que ajudam a visualizar e entender melhor as ideias apresentadas. Se você ficou interessado, vou deixar o link para o canal no card e no comentário fixado. Bom corte! Os sinais que Jesus nos deu da sua vinda são esses aqui. Em Marcos 13, olha como ele diz. Naqueles dias de sofrimento, da grande tribulação, após a referida tribulação, olha o que é que ele disse: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, os sinais que Cristo disse que precederiam imediatamente a sua vinda são esses transtornos cósmicos, em que o sol, que é a nossa fonte de luz, se escurece, a lua que reflete essa claridade não fará mais isso, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Grandes transtornos cósmicos como nunca foram presenciados pela raça humana. Alguns perguntam se Jesus aqui não está usando a linguagem apocalíptica, por exemplo, de Isaías capítulo 13. A linguagem apocalíptica é uma linguagem figurada, dramática, que é usada por alguns autores para descrever um evento terrível. Então, Isaías capítulo 13, do verso 9 a 10, Isaías diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Os autores, alguns estudiosos dizem, isso aqui Isaías estava falando da destruição de Babilônia. Então não aconteceu nada disso, sol perdendo luz, estrela caindo, não aconteceu nada disso quando a Babilônia foi destruída pelos medos e persas. Mas a pergunta é, será que era só disso que Isaías estava falando? A gente já aprendeu que a profecia bíblica é como você olhar para um monte e não perceber que por detrás dele você tem outros. Na verdade, ele é a cabeça de uma cordilheira. Isaías estava profetizando não somente a queda da Babilônia, mas também o dia do Senhor, o dia do juízo, quando Cristo haveria de voltar e que seria então acompanhado de todos esses transtornos. Mesma coisa, Ezequiel capítulo 32, verso 7, quando eu te extinguir, aqui é uma profecia contra Faraó, rei do Egito, quando eu te extinguir, cobrirei os céus, farei enegrecer as estrelas, encobrirei o sol com a nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Mais uma vez, é claro que quando Deus trouxe juízo sobre o Egito através dos mesopotâmios, não aconteceram estes sinais cósmicos. Mas a pergunta é, o profeta Ezequiel estava falando só do Egito? Ou, ao falar do Egito, ele também estava falando aquilo que a gente se chama de uma dupla profecia. Ele descreve a destruição do Egito em termos da vinda do Senhor no dia do juízo. Ou a mesma coisa, Joel 2,28, vocês podem dar uma olhadinha depois. Os juízos que Deus executou no Antigo Testamento, então, bem como aqueles que ele executou contra Jerusalém, eram literais e típicos do grande dia de juízo. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, 2 de Pedro 3, de 10 a 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, virá como ladrão vem de noite, de maneira inesperada. Virá como ladrão o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vinda de Cristo, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa de qual os céus serão incendiados
serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro se refere à vinda de Cristo exatamente na mesma linguagem apocalíptica. Eu creio, eu não tenho dúvida aqui, pode passar para o próximo, sinais que precedem a vinda, que trata-se de uma descrição literal. É uma descrição literal. No dia que Cristo vier, acontecerá exatamente isso. O sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, os poderes do céu serão abrasados, as estrelas cairão do firmamento. E aí a gente pergunta, mas pastor, como é que pode ser isso? A estrela cair do firmamento, a gente sabe que a Terra é um planetinha, que as estrelas são gigantescas e tudo mais. Lembrem o que eu sempre ensinei para vocês, a Bíblia descreve os fenômenos naturais da perspectiva do observador. Para quem está na Terra, vai parecer que as estrelas estão caindo do firmamento. Vai parecer que as estrelas estão caindo do firmamento. Essa linguagem descreve o colapso do universo, como nós o conhecemos, dando início à transformação e à criação do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Quando Cristo vier, toda essa criação, como nós a conhecemos, ela será derretida, nas palavras de Pedro. Serão transformadas pelo fogo da vinda do Senhor. E Deus então criará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. O objetivo desses sinais é preparar o clima para a vinda do aguardado de todas as nações. Lucas, ao descrever isso aí, veja como Lucas descreveu, Lucas 21, de 25 a 26. É a mesma coisa, só que ele acrescenta alguns detalhes. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E o efeito disso, olha aí, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, se você me pergunta quais são os sinais da vinda de Cristo, eu digo vai ser tão rápido que você não vai, é quase que não é um sinal. Quando você viu o sol se escurecer, a lua deixar de dar a sua luz, os poderes dos céus serem abalados, as estrelas caindo do firmamento e todo esse transtorno cósmico, os homens chorando e gritando com terror diante daquilo que parece vir ao mundo, então ele chegou. Ele chegou, ele já está aqui. E aí então haverá o grande dia do juízo. Em resumo, caminhando já para a conclusão, a vinda do Senhor será visível a todos. Quando ele vier, todo olho verá. O Novo Testamento não fala de uma vinda secreta e invisível de Cristo, mas fala de uma vinda pública, em que todos esses transtornos indicarão o acontecimento. Virá nas nuvens, foi uma expressão que ele mesmo usou, indicando que ele vem do céu, do trono do seu Pai, que vem da sua glória para julgar o mundo, vem em juízo e julgamento. Lembra que no Antigo Testamento a nuvem estava associada à manifestação de Deus lá no Monte Sinai. O seu retorno será em grande poder e glória, em contraste com sua primeira vinda, quando ele veio humilde, manso, nasceu numa manjedoura, de uma família pobre, numa aldeia desconhecida, num paizinho pequenininho e insignificante como era Israel. Ele virá em contraste em poder e glória. Não que ele não tivesse poder na primeira vez que ele veio, mas fazia parte do plano da salvação, que ele se tornasse homem limitado às condições humanas, mas agora ele virá com poder, primeiro para salvar o seu povo dos seus inimigos, do anticristo, o abominável e da desolação, que nós já falamos, pode passar o slide. Virá para livrar o seu povo do pecado e das consequências do pecado, e da pior de todas as consequências, que é a morte, porque então ele vai ressuscitar os crentes que já morreram. Ele virá para destruir Satanás, por isso é que se diz que ele virá com grande poder e glória, porque é preciso um grande poder para ressuscitar mortos, destruir Satanás. E ele virá também com grande poder para julgar o mundo, condenar os ímpios. Satanás, esse poder ele recebeu do Pai para julgar e condenar eternamente. É isso que ele vai exercer.
com glória, com majestade. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele virá reunir o seu povo, deixou esse mundo há 2000 anos, não éramos mais do que 120 irmãos quando ele foi, há 2000 anos atrás, nós éramos 120, mas agora quando ele vier, serão milhões, milhões e milhões que serão reunidos juntamente com ele de todas as partes do mundo. Imagina aquela grande reunião, chamados pelos anjos, trazidos de todas as partes, os mortos ressurretos. Por isso que Lucas diz, estou lendo o último parágrafo, quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos exultar, porque chegou aquele grande dia do encontro com o nosso Salvador. Marca o dia da vitória da igreja, vou pular isso aqui, e a vinda do Senhor consumará a esperança e a expectativa, cumprindo as promessas do Antigo Testamento e, finalmente, promoverá a separação de quem é de Deus e quem não é. Conclusão. O que é que nós podemos aprender fechando? Vocês já perceberam que a vinda do Senhor é o evento mais importante a se realizar ainda no calendário de Deus. A sua importância se deve ao fato do que ela representa. A vinda de Cristo representa a vindicação da igreja. A igreja será justificada diante do mundo. O mundo, então, nos verá como nós somos. A vinda de Cristo representa o julgamento do mundo e dos anjos, representa o encerramento da era presente e a inauguração do estado eterno. Outra coisa que nós aprendemos, não se pode predizer a data. Eu não sei se você alguma vez esteve debaixo do ministério de algum falso profeta que marcou data. Espero que você fuja, que é cilada, não fica não, é cilada. Nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos será numa etapa apenas, visível, universal, pública, trazendo juízo. Quinto, aprendemos que o ensino sobre a vinda do Senhor deve gerar expectativa perene no coração dos cristãos. E deve, por último, gerar alegria e regozijo e não a frustração dos planos. Eu perguntaria para algumas pessoas aqui, se queria que Cristo voltasse hoje, eu tenho certeza que eu vou ouvir a resposta, pastor, não, o meu casamento é daqui a 2 semanas. Pastor, não, eu estou acabando de comprar um apartamento, pastor. Pastor, não, eu acabei de conquistar aquela menina que eu namorei desde o ginásio, escola, e ela aceitou. Eu não quero que Jesus venha agora. Se Jesus vier agora, vai estragar os meus planos. Tenho certeza que se eu perguntasse hoje, aqui, se todo mundo gostaria que Jesus viesse hoje, eu tenho certeza que alguns, talvez até digam assim, sim, mas assim, com a dorzinha no coração, porque os seus planos estão frustrados. Mas, na verdade, se isso está acontecendo com você, quem sabe que hoje de manhã Deus está lhe chamando para que você reflita sobre isso. A vinda do Senhor Jesus é o dia da glória, da consumação, é o momento esperado, é o fim do plano da redenção, é o clímax, é o ápice de tudo aquilo que Deus planejou, é o momento do encontro com Ele, da glória, de prazeres e delícias que superam em muito qualquer prazer, felicidade ou recompensa que você imagina ter aqui nesse mundo. Por isso que nós devemos orar a última oração do livro de Apocalipse e com ela a última oração da Bíblia, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém?